Eu tava pensando em fazer um vídeo sobre cada uma das transformações de Winx, mas eu parei e pensei, mas o Winx ele é meio básico, né? Então por que a gente não começa com uma transformação realmente legal, assim? E aí eu pensei, bora começar pela transformação que todo mundo gosta e todo mundo aplaude, falando que é a melhor, mesmo que eu não concorde, que eu acho que tem outra melhor, mas que todo mundo sabe qual é. Mas, voltando ao assunto, né? Que é o Enchantix. Então bora ver por que ela é tão amada, por que ela é tão legal, se realmente ela vale, né, esse título de melhor transformação, ver como elas usam durante as temporadas e também bastante do visual, sequência de transformação, música, tudo. Bora fazer uma grande analisadona, um grande mousse, né, de Enchantix. Eu sou o Steve, dá like, se inscreve pra gente virar o maior canal de Winx do mundo, aproveita aquela hypada pra conseguir curtir os conteúdos e muito obrigado a todos os membros do canal que estão sempre ajudando muito. Tem Discord do server agora, eu tenho um Twitch também que eu tô fazendo live lá, então bora todo mundo acompanhando e vamos começar. O Enchantix, ele aparece pela primeira vez na terceira temporada. As Winx ficam sabendo que tem uma transformação, que é a transformação final de uma fada, né? Você vira uma fada basicamente suprema, né? Uma fada maior. E se você alcança essa transformação, você se forma em Alfeia, basicamente, né? O tempo, aparentemente, né, de curso em Alfeia é 5 anos, mas em 3 anos você pode completar se você conseguir o Enchantix. Eu acho que era isso mesmo. Ou então você conseguir completar antes mesmo dos 3 anos, se você conseguisse o Enchantix, né? Porque o Enchantix é uma é uma transformação extremamente poderosa. Então, meio que, se você consegue ela, você já provou pra todo mundo que você é uma fada real mesmo. Então, vamos pra uma das partes mais importantes da transformação, que é como você consegue ela. De acordo com a diretora Faragonda, você tem que fazer um sacrifício de coração pra salvar alguém do seu planeta natal, né? Qualquer pessoa que seja de um planeta natal seu. E aí, é isso que as Winx fazem durante a temporada pra conseguir os seus poderes Enchantix. A Stella, ela tava Herácleon, e aí um dragão acaba atacando o pai dela. E ela entra na frente e absorve toda a magia que tava, né, do dragão, todo o ataque do dragão. E isso faz ela meio que ter, entre aspas, uma sobrecarga, o que dá a entender, e ela cai desacordada. Pode-se pensar que ela realmente tenha morrido ou não nessa cena. Algumas delas parece que realmente morreram na hora de ganhar o Enchantix, literalmente se sacrificaram. Eu gosto de acreditar que sim, porque faz o Enchantix ficar muito mais legal. E aí, com isso, a Stella se sacrifica e o Enchantix vem pra ela e ela ganha o poder Enchantix. Inclusive, é uma transformação que, assim, um dos jeitos mais legais de ganhar, faz você realmente ficar torcendo pra elas conseguirem. E é também uma cena linda, né? São umas cenas muito bonitas elas ganhando o Enchantix, cara, é muito da hora. Mas a Stella ganha seu Enchantix aí. Já a nossa queridinha Flora, a fada da maconha, ela tava indo em Féia, e aí a irmã dela acaba caindo nas águas do Salgueiro Negro, que estavam corrompidas pelas Trix. Nisso, a Miele cai lá dentro, e aí a Flora pula na água pra tentar tirar a Miele, que é a irmã mais nova dela, de lá de dentro. Ela consegue tirar a Miele, mas ela acaba ficando presa lá dentro, e a natureza até pega ela e puxa mais pra dentro. E, pelo que dá a entender, ela também acaba morrendo afogada ali. Nisso, o poder Enchantix vem, e como ela se sacrificou pra tentar salvar a sua irmã mais nova, ela ganha a magia também das Enchantix. Já a nossa queridinha Aisha é a primeira Winx a ganhar um Enchantix, inclusive no desenho, e ela tinha perdido a visão dela. O Voltor tira a visão dela, ela tava cega, e elas então vão até atrás de era alguma coisa lá que conseguia trazer, curar, né, um feitiço ou maldição, coisa assim, né? E aí elas vão lá pegar isso. No caminho, elas acabam salvando a rainha Lígia, que é, se não me engano, tia da Aisha, né? Porque ela é prima dos filhos dela, então ela é tia da Aisha. E aí ela tá muito machucada, essa tia dela. E eles podem fazer mais um pedido pra esse negócio pra curar alguém. E a Aisha decide curar a tia dela em vez dela mesma. E com isso, ela acaba ganhando seu Enchantix, porque ela desistiu da visão dela pela tia. Já a nossa queridinha Tecna, o portal de Andros, que vai pra dimensão Ômega, tava colapsando. E muitos criminosos e coisas do tipo estavam saindo de lá. Mas quando ele explodisse, ele ia destruir o planeta. E aí, a Tecna, ela entra dentro do portal pra fechar ele por dentro. E o que acaba resultando do portal meio que explodir nela. E a Tecna e de F nisso. Porém, em vez de F, ela acaba ganhando o poder Enchantix dela e fechando o portal. E aí, ela acaba ficando presa dentro da dimensão Ômega. Muita gente debate se ela realmente mereceu, se foi realmente um sacrifício per alguém do seu planeta natal. Mas o que dá a entender é que aquela explosão ali, ela afetaria não só Andros, e sim todos os planetas da dimensão mágica. Além de que tava saindo tanto vilão e tanta gente de lá de dentro, né, tanto bandido e coisa assim, que acabaria meio que dando merda e, tipo, afetaria todo mundo de qualquer jeito. Então,
Então, independente do jeito que você olhar, o sacrifício dela acabou ajudando toda a dimensão mágica, né? Ela acabou salvando a dimensão mágica inteira e não só Andros. Inclusive, nada impede de não ter alguém também de Zenith lá em Andros durante a batalha, já que todos os planetas estavam se ajudando a tentar parar o Valtor. Então, de qualquer jeito, a Tecna, ela salvou alguém do planeta natal dela. Provavelmente a dimensão mágica inteira, no caso. E a nossa querida Musa, ela tava com as Winx durante um ataque que tava tendo em Alfeia, e as Trix entraram dentro da biblioteca de Alfeia para tentar roubar algumas magias poderosas de lá pro Valtor. Nisso, elas pegam de refém a princesa Galateia, né, que é a princesa de Melody, o planeta da Musa, e aí a Galateia começa a mandar ondas sonoras pedindo socorro, né, pra alguém que consiga entender isso. A Musa, como é fada da música, também consegue entender e vai ajudar. E chegando lá com as meninas, Trix vê que a Galateia mentiu, né, assim, pra elas, tipo, enganou elas, não mentiu, né, mas enganou elas, que pediu ajuda mesmo elas falando que não era pra ela pedir, e aí a Ice congela as asas da Galateia e simplesmente quebra. E essa cena, assim, eu lembro que eu fiquei tipo, caralho, mano, as asas dela, coitada. Eu fiquei meio chocado com essa cena. E aí elas aproveitam e botam fogo na biblioteca pra ninguém ter essas magias que estão lá, e vão embora. Nisso, a Bloom tenta absorver o fogo e não consegue, porque a Bloom é inútil até mesmo quando é o próprio departamento dela, né, que seria fogo, e fala que não dá porque é um fogo sobrenatural, que não faz sentido, porque tudo ali é sobrenatural, é tudo magia. Mas tá bom, continuando, a Galateia entra no meio do fogo, mesmo assim, pra tentar resgatar os livros, né, e não deixar que ela perca as asas dela em vão, né. Nisso, a Musa entra lá no meio pra tirar a Galateia de lá, e no meio do caminho, a Galateia cai, e aí a Musa fala que não vai desistir, vai sim salvar a Galateia independente. E aí, ela se transforma e ganha a magia Enchantix. Nisso, depois ela usa o poder do pau mágico pra fazer as asas da Galateia voltarem. Assim, é legal, é bonito, pra mim também é um dos melhores sacrifícios que teve pro Enchantix. Mas tá bom, vamos continuar. Enquanto isso, a Bloom, ela não tem ninguém pra salvar, já que todo mundo do planeta natal dela tá petrificado lá naquela dimensão, depois do ataque das bruxas ancestrais e tal, né? O que não faz muito sentido, porque tipo, um planeta inteiro, todo mundo do planeta inteiro tava dentro do planeta na hora que aconteceu o negócio. Não tem uma pessoa que também era de Domino e não tava lá. Não faz muito sentido, mas tá bom. E aí, por isso, a Bloom fala que ela não consegue ir lá salvar alguém do planeta natal dela. Então, ela vai pra Ilha dos Dragões pra treinar a magia dela. Lá, aparece uma moça que mora lá, a Maia. E aí, ela explica que tem vários tipos de fonte de energia, né? Energia em Winx é a magia. A magia vem da energia. E aí, ela faz alguma coisa lá que meio que desperta alguma coisa na Bloom. E a Bloom começa a treinar cada vez mais, ficando cada vez mais fortes. As Trix acham a Bloom e vão lá pra arranjar briga com ela. E durante a luta, a Bloom, ela fica muito puta, tipo, muito brava. E com o poder do ódio, né? Na força da raiva mesmo, ela consegue desbloquear o Enchantix dela. Só que tem um porém. Como ela não se sacrificou pra salvar ninguém, o Enchantix dela vem incompleto. E ela não consegue acessar todos os poderes que uma fada Enchantix consegue. Mas por ser fada da chama do dragão, o poder que criou tudo que existe, ela mesmo assim consegue se virar muito bem, pelo menos nas batalhas. Ela bate de frente com todo mundo fácil. Inclusive com o Enchantix incompleto, ela derrota todas as Winx em um treinamento, tipo, sozinha. Então meio que a Bloom, ela não precisava, né, do Enchantix completo, pra ser sincero. Mas ela ainda tinha acesso, pelo menos, por exemplo, até o pau mágico. Depois, né, no primeiro filme, as Winx derrotam as bruxas ancestrais de vez e conseguem liberar todo mundo que tava em Domino, né, e salvar eles. E com ela salvando todo mundo do seu planeta, a Bloom finalmente consegue ser um Enchantix completo. Então, parabéns pra ela. Mas, tá bom, é assim que as Winx ganharam o Enchantix. Além delas, a gente sabe também que a diretora Faragonda também é uma fada Enchantix, mas a gente nunca fica sabendo como ou quando ela conseguiu o Enchantix. Lembro quando a Faragonda usou o pó mágico pela primeira vez. Todos os meus melhores encantamentos se tornaram inúteis contra ela. Mas pensando que ela lutou na guerra contra as bruxas ancestrais, o Valtor, o Lorde Darkar e tal, né? Dá para pensar que às vezes até na guerra mesmo ela conseguiu Enchantix, ou se antes mesmo ela conseguiu, já, porque a diretora Faragonda é da Companhia da Luz. De qualquer jeito, ela é uma fada Enchantix, é confirmado, a Griffin fala antes que viu nos comentários, vai falar que eu tô inventando coisa, tá? Mas tá bom. Continuando, bora ver então os poderes do Enchantix, que é uma das partes mais interessantes de toda a transformação, no caso, né? Todas. O primeiro poder e mais importante do Enchantix é o pó de fada. O pó de fada, ele vem num tanto... Gente, me enrolei todo, calma. O pó de fada, ele vem tanto nas asas das fadas, você vê que fica aí uns brilhozinhos e umas coisinhas, quanto também em uns potezinhos que ficam no colar, ou então nas próprias asas delas também, ou alguma parte delas ali guardadinho. Dentro dele, esse potezinho, tem o pó de fada, e ele serve tanto para miniaturizar, elas podem ficar pequenininhas nas mini wings, né, e caber em lugares
minúsculos, igual elas fazem várias vezes. Inclusive a Bloom não consegue fazer isso, porque o Enchantrix dela tava incompleta. Mas na quarta temporada, quando elas usam de novo, ela já consegue. Elas conseguem amplificar os poderes delas, então várias vezes elas atacam junto com o pó de fada pra deixar o ataque delas muito mais fortes. Inclusive, é uma das melhores coisas que tem, porque elas usam muito o pó de fada pra fazer combos, né, e fazer as convergências delas, que depois já falo. E quebrar feitiços também. Elas conseguem quebrar qualquer feitiço maligno usando o Enchantrix. Inclusive, lembra que eu falei que a Aisha, ela deixou de trazer a visão dela de volta pra salvar a Rainha Lígia? Então, depois a Faragonda ajuda a Aisha a usar o pó de fada dela nela mesma pra conseguir curar o feitiço que tava nos olhos dela, e ela volta a enxergar. Inclusive, elas fazem isso várias vezes durante a temporada. O Valtor, durante a terceira temporada, tem a marca dele, e a única coisa que consegue quebrar essa marca dele é o pó mágico do Enchantrix. Então elas ficam toda hora usando o pó mágico pra quebrar feitiços e maldições que ele joga nos outros e até nas próprias Wings. Além disso, igual eu falei, o pó de fada consegue curar, né? Então, igual, por exemplo, a Musa usa o pó de fada dela pra curar as asas da Galateia e fazer crescer de novo, igual a Aisha usa nela mesma pra curar sua cegueira. Além disso, o Enchantrix, obviamente, tem defesas e ataques muito mais fortes do que o Fada Moderna e o Charmix, né? Ela está com um raiozão que já explode tudo muito mais fácil. E também tem asas maiores. As asas dela, gente, todas essas são inspiradas em asas de borboletas. Isso é muito bonitinho. Eu gosto muito das asas do Enchantrix, porque são muito bem detalhadas e os formatos realmente lembram asas de borboletas, né? Além de que elas são maiores, então elas conseguem voar muito mais rápido, elas aguentam ventos extremamente mais fortes, assim, e basicamente elas viram uma fada realmente poderosa. Ai, gente, não tem como explicar, eu já deixei bem claro o que o Enchantrix faz com uma fada. Além disso, quando você vira uma fada Enchantrix, você vira uma guardiã do seu planeta natal. Então, no momento que todas as Wings ganham o seu Enchantrix, elas se tornaram guardiãs do seu planeta. Legal que o Enchantrix, ele também tem uma outra versão, que é a versão 3D, e também tem a versão da 8ª temporada, que depois eu vou comentar, né? Junto com isso, a gente tem a sequência de transformação do Enchantrix, que eu vou comentar agora, que aí eu comento das outras versões também. As sequências do Enchantrix, pelo menos na minha opinião, são um pouco mais lentas e mais bonitas do que as outras transformações, né? O Enchantrix, ele é pra representar aquelas fadas clássicas de contos de fadas, por isso que elas ficam pequenas, por exemplo, né? Estilo Tinkerbell, né? Que é a Sininho, ou aquelas coisas de fada madrinha, coisa assim. Então a transformação é mais lenta, é mais bonita, é pra você apreciar melhor os detalhes das coisas, né? Inclusive a roupa delas também. Continuam sendo aquelas roupas bem cante, né? Servindo muito, mas ao mesmo tempo elas são, como é que fala? Um pouco mais coisa natural, igual de fada mesmo. Tipo, vestidos, roupas mais soltas, coisas desse tipo, sabe? Além de que o cabelo, por exemplo, tem algumas tranças, algumas partes mais coloridas, né? Tem algumas tiaras, coisas no cabelo também, umas decoraçõezinhas e coisas assim. Que é pra ficar um negócio mais místico, né? Mais assim, com classe, mas ao mesmo tempo místico. O Enchantrix, o interessante dele é que se você olhar pra todas elas, elas ficam meio que mais claras, parece. Mas isso não é whitewashing, igual, por exemplo, foi nas temporadas, né, mais recentes. É porque é pra dar a impressão de que elas estão brilhando o tempo todo, entendeu? Como se elas tivessem, não uma aura, mas a pele delas, elas mesmas brilhassem, entendeu? Perto dos outros. Isso é muito legal, muito bonito. Em geral, as sequências dela, do Enchantrix, é uma das sequências que melhor mostra o poder de cada uma. A Musa com as notas musicais, a Stella com muitas estrelas e muito brilho durante a transformação inteira, a Bloom com o dragão dela e assim vai. A única que acaba ficando de fora é a Aisha, mas a Aisha tem até umas teoriazinhas do porquê que a transformação dela é tão diferente das outras. A transformação da Aisha, por exemplo, ela tem tipo 10 segundos e das outras 30, 40, mas é porque a Aisha, quando ela ganha a transformação dela, ela tá cega. E um detalhe muito legal que dá pra ver é que ela não vê pra onde as coisas estão indo, entendeu? O cabelo dela forma sozinho e ela meio que os braços dela é puxado pra cima enquanto aparecem as coisas, a roupa dela aparece e ela tá de olho fechado a transformação inteira, porque ela não tá vendo o que tá acontecendo. Uma pena que eles não refizeram a animação depois, né? E fizeram uma mais longa, mas também é um detalhezinho da hora. Inclusive, a Aisha, ela tem 3 versões do Enchantrix, se você parar pra ver. Tem a versão com ela com a roupa verde, tem ela com a roupa azul e tem ela também com rosa, por algum motivo. Meteram rosa nela, da 8ª temporada. Mas isso dizem por aí que eles trocaram no meio da temporada porque a Bloom ganhou o Enchantrix. E aí as duas de azul, não pode, porque ninguém pode fazer nada parecido com a Bloom, né? Então eles meio que trocaram as cores da Aisha, alguma coisa assim. Gente, eu nem lembro qual
qual a cor que ela fica no final, tá? Pra ser sincero. Mas eu acho ela de verde muito mais bonita. Infelizmente, a transformação da Isha não tem nada de água, bolhas, Morphix, nem nada do tipo, né? Infelizmente. Mas ela é a primeira a ganhar um Instant X. Então dá pra parar pra pensar que às vezes a transformação dela foi de teste, né? Fizeram meio que de tipo, só pra ver mais ou menos como é que ficava. Não sei, na minha cabeça pode ser isso também. Além de que ela é a única Winx que ganha a transformação dela sem a música do Instant X, né? Fica tocando outra música diferente. Por falar em música, o Instant X, vocês podem ter notado que ele tem duas músicas diferentes. A da terceira temporada e a do primeiro filme da quarta temporada e da oitava. Mas por quê? Bom, quando a Rainbow fez o primeiro filme, eles só refizeram mesmo o Instant X para aquela outra versão, que é a versão de rock. E é uma transformação muito boa. Lá a sequência explica melhor o poder de cada uma, né? Fica muito mais dinâmico. Ali sim a Isha tem uma sequência completa. Ela mexe com água, bolhas e o Morphix também. Todas elas mantiveram sua personalidade e tal. E é uma transformação muito boa também, basicamente. Eu gosto dos modelos 3D também, é bem feito. Os efeitos visuais são lindos. As plantas aparecendo nos braços e na flora, assim, pra aparecer as luvas dela e a roupa são muito bem feitos. É incrível. Isso porque a gente tá falando de 2007, né? Mas essa transformação, essa versão só aparece nesse filme. Porém, na oitava temporada... Na oitava não, na quarta temporada, quando elas usam o Instant X, é também a música do filme. Isso, gente, eu vou explicar pra vocês que o Iginyu, por algum motivo, conseguiu perder os direitos de todas as músicas usadas da primeira até a terceira temporada. Então ele não pode usar aquele Instant X clássico que a gente ouviu, né? Então ele teve que usar a do primeiro filme. Por isso, é só por isso mesmo que trocou, tá, gente? É literalmente esse o motivo. Já na oitava temporada, teve o redesign, né? Eles mudaram o design das Winx, elas ficaram todas esquisitas, cabeçudas. E aí eles refizeram o Instant X. E, gente, que aberração! Que aberração! Queima logo essa porra aí. Nossa, eu lembro que eu fiquei mega animado quando eu vi que o Instant X ia voltar. Só que depois que eu vi que quando saiu, gente, que negócio horrível, horrível. A música, como eu falei, continua, né? A mesma da antiga, né? Tipo a música da quarta temporada. Só que a transformação, ela é muito mal feita. Muito. Os poderes delas não são mostrados. Elas simplesmente se mexem de um lado pro outro. Uma animação super esquisita, a 20 FPS transformando. Os efeitos são mal feitos. Várias delas têm literalmente a mesma transformação. Só que, tipo, eles simplesmente espelharam a imagem pra parecer que é outra. E o visual delas tá horrível. Horrível. Tá muito feio. Uma coisa... Gente, a cara delas, a transformação, as asas são esquisitas. Meteram rosa em tudo e ficou muito estranho. A Stella não tem uma pose final. A transformação dela só corta no meio. Nossa, é tudo muito esquisito. Eu acho que a única que se salva ali é a Flora. E olhe lá, porque as asas dela estão muito feias, gente. É tudo horrível. Essa versão do Instant X aqui a gente finge que não existiu, tá? Mas tem uma coisa interessante nessa transformação da oitava temporada. As asas da Tecna. Você pode ter notado já, quando você olhou todas as Winx, uma do lado da outra no Instant X, que a Tecna é a única que não tem a parte de baixo da asa dela. Não tem outras duas asinhas saindo embaixo, né? Na transformação dela aparece até, mas explode e some no meio da transformação. E ela não tem. Mas é porque na primeira versão, na versão protótipo dela, ela tinha sim duas asinhas extras, né? Um parzinho extra igual todas as outras Winx ali embaixo. Mas por algum motivo no desenho eles simplesmente decidiram tirar. Inclusive tem várias cenas que eles animaram errado no desenho durante a terceira temporada. E dá pra ver essas asas dela e como seria. Inclusive até outras cores de asa dela, né? E aí na oitava temporada eles decidiram colocar essa parte de baixo da asa dela ali também. Não sei porquê, mas é uma coisa da hora. Uma das poucas coisas legais, inclusive, dessa versão da oitava temporada do Instant X. Agora que a gente já tá chegando no final, eu já falei bastante de vários pontos do Instant X. Bora então pro porquê que o Instant X é a transformação final, se ela não é a última, né? O que mais tem a transformação do Instant X. Eu vou explicar pra vocês agora. Aproveitando que eu tô falando de transformação final, e é o final do vídeo, entenderam? Botei em último por isso. Mas a Faragonda fala que essa é a transformação final de uma fada e que elas se tornariam fadas reais agora. Mas depois, na quarta temporada, a gente tem o Believix. Bom, quando o Iginyu escreveu Winx, ele queria ter 3 temporadas. E quando tava chegando no final da terceira temporada, ele falou, eu quero fazer um filme. E aí ele começou a cortar e refazer o final inteiro da terceira temporada pra não finalizar a história ali, né? Por isso que o final da terceira temporada é meio corrido. E aí ele fez o primeiro filme. O ponto é que nessa época, ele não tinha planos de fazer nada além desse primeiro filme. No máximo, os quadrinhos e coisas do tipo. Até que alguns anos depois, ele decidiu lançar a quarta temporada. E aí, inventaram de fazer o Believix. Até esse ponto, o Instant X sim era pra ser a transformação final. Mas depois que veio o Believix, mudou meio que o conceito de que seria a transformação final. Essa frase da Faragonda agora, a gente pode levar ela de outro jeito. Que seja, e a partir daí, ela é uma fada guardiã. Então, qualquer transformação acima do Instant X, né, depois do
Enchantix é uma transformação de fada final, né? De fada guardiã. Então elas viram, como eu falei, guardiãs do seu planeta natal. E só por isso, porque a partir dali ela não é mais uma fada comum, que só tem poderzinhos básicos. Todos os poderes dali vão ser poderes extremamente mais fortes do que de uma fada normal. Se você pegar, por exemplo, o Enchantix, além disso, né? Se você pegar o Enchantix, ele serve pra qualquer situação, porque é um poder supremo, é um super maior. Agora, todas as transformações depois do Enchantix são transformações muito específicas, pra momentos específicos, menos o Bloom. Mas todas elas são pra coisas específicas. Então, Blivix pro coração das pessoas, o Serenix pro oceano infinito, o Harmonix pra usar magia embaixo d'água e ficar em conexão com a natureza, e assim vai. Já o Enchantix, não. O Enchantix, ele é especificamente, né, pra você ter um uso livre, né? Não especificamente, no caso. É um uso livre. Você usa o Enchantix, assim, pro que precisar. Igual você usava o Magia Winx e o Charmix. Mas, na ideia original, era pra, na verdade, o Enchantix, ele ser igual ao Charmix. O Charmix, sempre que elas estavam precisando de um poder especial, elas usavam o Charmix e depois voltava pro Magia Winx normal. Era pro Enchantix ser a mesma coisa. Ai, Chive, de onde você tirou isso? Bom, se você olhar vários storyboards, né, os desenhos de teste antes da animação e pra frente da terceira temporada, dá pra ver que em várias cenas onde elas deveriam ter o Enchantix, elas estão usando o Magia Winx e estão lutando contra o Voltor no Magia Winx. Inclusive, dos últimos episódios da terceira temporada, tem vários storyboards que elas estão com Magia Winx. Isso dá a gente a entender que não era pro Enchantix também ser uma transformação em si, e só mais um poderzinho a mais, igual foi o Charmix. Mas eu gostei que eles foram pra isso de transformação em si, porque não ia ser legal ficar vendo elas com o Charmix o tempo todo. Na segunda temporada eu lembro que eu já tava enjoado já do Charmix, tá? No final da segunda temporada. Então é bom que eles fiquem trocando e trocando e trocando. Mas é isso, esse é o Enchantix, a transformação mais amada pela galera. Eu vou dar mais uma curiosidade, na terceira temporada, quando a Faragonda tá falando do pó mágico, ela pega uma cápsula de pó mágico na mão. E talvez essa seja uma cápsula de pó mágico da própria Faragonda. Quem sabe, né? Mas eu vou deixar pra vocês comentarem aí. Falem aí qual é a sua fada Enchantix favorita, qual é o melhor sacrifício Enchantix, se o Enchantix é a melhor transformação pra vocês também. Eu sou Steve, muito obrigado por vir até aqui, muito obrigado a todos os membros do canal que estão sempre apoiando aí. E se vocês quiserem vídeo específico de outras transformações também, é só deixar aí nos comentários que se esse vídeo der certo, e se Deus quiser vai dar certo, eu vou lançando de outras transformações também. Eu sou o Steve e daqui a pouco eu vou fazer live, mas vocês não vão saber porque esse vídeo não vai sair hoje, então mas tchau, beijão pra você.